A paz do Senhor, queridos irmãos, agora estamos na lição 9, ela é do dia 30 de novembro de 2025. Está sobre o título, vontade, o que move o ser humano. O textual é: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Nós temos a leitura bíblica em classe, em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 21, em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, e depois no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. E o primeiro é explicar o conceito bíblico da vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. O segundo é mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. E o terceiro é ensinar a identificar o processo da tentação, compreendendo como o desejo desenvolve até o pecado. A palavra-chave dessa lição é vontade. A introdução da lição. Nas lições anteriores estudamos sobre 2 das principais faculdades da alma: o intelecto, a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos, sentimos e como pensamos, e como pensamentos e sentimentos pode influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana, e é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nessa lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. O primeiro tópico dessa lição está a vontade, motivação e ação. Contei 3 subtópicos. O primeiro é conceito da vontade, conceito de vontade. O segundo, do pensamento à ação. E o terceiro, fraqueza de vontade. O primeiro subtópico, conceito de vontade. Nosso comentarista fala volição e vontade, ou vontade, é a capacidade humana de desejar, querer e almejar, escolher e agir. Pode ser entendida também como motivação, né, que o nosso comentarista coloca aqui no comentário. A vontade do ser humano, que também faz parte da parte imaterial do corpo, que traz a vontade aqui, é a que traz a decisão dos outros sentimentos, como sentimento, emoção, afeto. A vontade é o que decide. A vontade aqui, ela é influenciada em 3 áreas. Ela não age sozinha. Ela é influenciada por razão, o que pensamos. É o campo das ideias, crenças, valores e percepções. O que você pensa, molda e o que você quer. Então, dentro de uma razão a qual você estabeleceu segundo a tua vontade, é que você vai determinar certas escolhas. Você vai dizer que tem razão, que a sua razão é imperialista, ela é maior do que a razão de outras pessoas. Por isso que hoje, dentro de uma desavença, que a Bíblia chama ao reconciliamento, ao perdão, aqui é para anular esse sentimento de razão. E imperar a vontade de perdão, né, que é a vontade aqui como governo do corpo, precisa ser renunciar a algumas coisas da qual o sentimento humano assume como se fosse um ser dotado de razão. E aqui, segundo a vontade que está determinada por Deus, porque a Bíblia vai nos ensinar que precisamos experimentar qual é a boa, e perfeita e agradável vontade de Deus, é para que a nossa vontade se diminua e a vontade de Deus vira o governo do nosso ser. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a renovação da mente transforma a vontade. A Bíblia diz assim lá no versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus que tem que imperar o nosso corpo, ou na nossa mente. A nossa vontade, ela é imperfeita. O segundo, a influência sobre a nossa vontade são as nossas emoções, o que sentimos. As emoções da cor, as decisões, ela pode sabotar a vontade. Exemplo, medo, paralisia, ira, alegria e outras coisas, ódio, né, porque tem ira que transforma-se em ódio, mágoa.
Então a nossa vontade, ela decide o que você vai sentir a respeito de algumas coisas que vão acontecer, que vai acontecer na sua vida. São dificuldades que você vai ter que encarar, porque na Bíblia diz que Deus impõe certas coisas pelo fato dele querer melhorar o seu caráter e moldar o seu caráter para ser semelhante ao caráter de Cristo. Então coisas vão acontecer para que a sua relação seja baseada ao fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E na hora, porque a Bíblia fala que ali o fruto do Espírito ele é presente, está na hora do acontecimento, a ação do Espírito tem que estar, a ação do fruto do Espírito tem que estar pronto. Não é amanhã, é agora. Se a pessoa chega em você, pisa no seu pé, você tem domínio, você é fiel, você perdoa, você tem amor. E quer dizer, a ação do Espírito, ele quebra todas essas emoções que são imediatas dentro de um acontecimento. Que são propósito de Deus para a sua vida, para moldar o seu caráter. Se você vê pela vida do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro foi moldado o seu caráter porque Jesus o moldou. Quando ele saca da espada e arranca a orelha do soldado Malco, Jesus já fala que quem é pela espada morrerá. E também disse mais, porque o apóstolo Pedro ainda, mesmo com toda essa fúria que ele apresentou, mas na hora de se revelar que era discípulo de Jesus, negou ele por 3 vezes. Então você vê que as nossas emoções, que são de repente, depois ela vai gerar sentimentos, e sentimentos que duram muitos anos, ou horas, ou minutos, mas gera sentimento. Tem pessoa que carrega mágoa, um sentimento de mágoa por toda a vida, por causa das emoções que foi gerada em acontecimentos que acontecem em nossas vidas. Há um caminho que parece direito ao homem, mas são caminhos de morte. Porque esses caminhos geram, através das decisões da nossa vontade, que reflete nas nossas emoções, crendo que são caminhos retos, caminhos direitos, mas são caminhos de morte. Por isso que precisamos alinhar nossa vontade e essa influência que as nossas emoções dentro da palavra de Deus, para não sairmos da vontade de Deus e entrar pelas nossas vontades, que o corpo aqui é que decide, a vontade do corpo é que vai determinar o que você vai decidir para a sua vida. Tanto que o medo ele paralisa, a ira ela impulsiona e a alegria motiva. Essas são as nossas emoções que agem em nosso corpo. Quando a ira, você coloca o sol sobre a tua ira, vai impulsionar você a agir conforme a tua ira. E a Bíblia nos ensina assim: ireis, mas não pequeis. Precisa controlar essa tua emoção através do fruto do Espírito. O medo, ele te paralisa, ele mostra as coisas que não existem, traz figuras à sua mente, faz você renunciar a certas coisas por medo. E a Bíblia diz que medroso não entra no céu, porque são tímidos. E quando anunciamos a palavra de Deus, tem que ser com ousadia, assim como o apóstolo Pedro, ali no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que não teve medo daqueles que os perseguiam para matá-los. E eles enfrentaram tudo isso e anunciaram a palavra de Deus. Então essa emoção também precisa ser combatida com a palavra de Deus, deixando que a vontade de Deus nos lidere e a nossa vontade seja renunciada. A terceira influência da nossa vontade é o desejo. É o que desejamos, é o que buscamos. E esse desejo, ele gera tanta coisa em nossa vida que é totalmente desagradável a Deus. Né? Principalmente na área da sexualidade. É o pecado que Deus manda nós fugir dele, sair da aparência do mal. Porque o homem em si mesmo não consegue se defender disso, mas ele precisa fugir, buscar abrigo e guarida debaixo da palavra de Deus. Porque são inclinações internas, que está dentro de você. Muitas vezes elas são permanentes, você não se liberta. Ele gera esse sentimento que desagrada totalmente a Deus, porque é uma coisa que já está no homem. Quando você olha lá para o fruto da carne, a Bíblia vai falar que está manifesta na carne, ou seja, conhecemos. Manifesta conhecemos aqui significa que praticamos. Agora precisa deixar essa prática, porque Jesus vai falar assim: renuncia a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Significa renunciar a todos esses desejos carnais que está aflorado. E essa terceira influência que está em nós, que é os desejos, é muito mais do que isso. Porque os desejos aqui geram inveja. Inveja mostra que você mesmo não é capaz.
E aí você passa a ter inveja dos outros. E a Bíblia ensina que Deus capacita um segundo a sua vontade. Não é? Precisa ter inveja de quem canta, de quem prega, de quem ensina, porque você também tem uma função no corpo. Agora a vontade é olhar para os lados e ver o que os outros falam e fazem e querer ser igual. Mas não, a Bíblia fala que Deus tem um propósito para cada alma na terra, tanto nessa vida passageira como na eterna. O propósito de Deus é eternamente. Cada um dentro de uma função para o corpo. Então tem que ter cuidado com os desejos. Os desejos, quem tem esses desejos é o próprio Satanás, que queria ser igual a Deus. Por isso foi expulso do céu. E se você está no corpo, crie a sua função. Experimenta a vontade de Deus. Aprenda o que Ele quer de você. A Bíblia já fala claramente o que Ele já quer, que é que eu e você, obedeça a sua ordem imperativa do ide, do indo e pregando a palavra de Deus. Já é uma das maiores vontades de Deus que o Evangelho seja anunciado na face da terra. Que a vontade precisa governar. Ela é que governa os desejos, ela que governa as emoções, e ela que governa a razão. Agora, aonde você vai pôr a sua vontade? Você vai colocar a sua vontade, porque não existe homem neutro. Todos nós temos influência. E as influências são duas. A primeira, a influenciado pelo Espírito Santo. E a segunda, a influência da carne. Qual das duas você vai adotar para a sua vontade? Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Agora basta você renunciar a tudo. Entra pela vontade de Deus. Segundo tópico da lição, do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento, um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos, sem que isso nos traga qualquer emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Do pensamento à ação. Que os pensamentos geram desejos, emoções e vontade, Quer dizer, e a vontade, de realizar aquilo que está dentro do seu coração. A vontade aqui é que recebe o pensamento, recebe a emoção, recebe a ração, que isso são parte espiritual, imaterial do corpo. E a vontade coloca no coração do homem e ele age, uma ação humana, o corpo age materialmente. A Bíblia mostra que tudo que o ser humano faz, primeiro começa no pensamento, passa pela vontade e termina em ações, que é a ação de movimento do corpo humano. O processo é dessa forma. Começa no pensamento, depois vem pela vontade e depois termina na ação. Então tudo o que há dentro de uma vontade vem do intelecto, do pensamento, das ações, das emoções, para depois terminar na vontade e a vontade executar em ação. Então vem pensamentos, motivo, decisão, ação, ato, caráter e destino. Essa é a sequência a respeito da vontade do ser humano. Primeiro, o pensamento é o início de tudo. O pensamento é o primeiro campo onde se trava a batalha. Lá em Provérbios, no capítulo 23, e versículo 7, está assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então você pensa, a sua vontade executa e o corpo cumpre a ordem da vontade. Está dessa forma. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz para que nós renovamos a nossa mente, transforma ela e traga uma vontade alinhada à vontade de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 5, devemos trazer todo pensamento cativo em Cristo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então os nossos pensamentos precisam ser levado a Cristo, para que a nossa vontade esteja perfeita no governo do nosso corpo. Porque quem governa o corpo do homem é a vontade. Se a vontade não estiver alinhada à vontade de Deus, é um governo corrupto. Agora, quando se alinha à vontade de Deus, é um governo saudável, que vai trazer benefício para o nosso corpo. Porque precisamos alinhar espírito, alma e corpo, a trazer ele irrepreensíveis a Deus,
E a Bíblia diz que para a vinda do Senhor, isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Motivações que é alimentada pelo pensamento é o que move e alimenta a nossa vontade. Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Deus opera o querer e o efetuar. Se a tua vontade está ali com Deus, você vai alinhar a sua vontade nele, porque ele vai operar. E vai efetuar, porque tudo está nele. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. A boa vontade aqui é de Deus, que o homem não tem boa vontade. Você não tem boa vontade. Nenhuma. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Dom imerecido. Ninguém merece nada. O que nós merecemos é a sentença que foi dada lá no Jardim do Éden, que é morte. Jesus veio aqui para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus para sermos salvos. Então aqui é obedecer a palavra de Deus, que está aqui no capítulo 2, versículo 13 de Filipenses. Lá em Salmo, no capítulo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo aqui forma vontade. Agora, agrada a Deus, alinhando a sua vontade, os seus desejos, segundo a palavra de Deus. A gente deseja tanta coisa, mas esses desejos, a maioria deles, precisa estar alinhado à palavra de Deus, porque desejar não é pecado. Agora, depende do desejo. Porque tem desejos que desagradam a Deus totalmente. E ali o fruto, ou seja, as obras da carne, mostra um monte delas. E ainda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, coisa semelhante a essa, significa que tem mais. Então são muitas. E isso precisamos aprender, porque todos os desejos gerados pelo Espírito são coisas alinhadas a Deus. O Senhor nos levanta dentro da sua palavra com desejos santificados. Por isso que ele vai falar, seja santo, porque eu sou santo. Quem é santo, santifique-se ainda. Então, essa vontade, a qual estamos aprendendo aqui, a ação, né? A ação da vontade, do pensamento à ação, que é da vontade, precisa ter uma disposição de desejo e pensamentos, mas também ação de abrir a palavra de Deus e estudar ela. É ruim, às vezes você dorme em cima da Bíblia, às vezes o cansaço chega, às vezes você chega cansado do trabalho, pegar em Bíblia é meio difícil, né? Mas a Bíblia diz que o céu é tomado da força. Se você não tiver força de querer, a Bíblia diz que precisamos ter que querer ir para o céu. O céu é tomado da força, você precisa batalhar. A luta é constante. Então você precisa estar alinhado à palavra de Deus. A ação aqui é se alinhar à vontade de Deus. Meditar na palavra de dia e de noite. É o que está lá no Salmo 1. Leia o Salmo 1. O terceiro subtópico aqui, fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que o seu entendimento da proibição, da consequência relativa ao fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Muito bem colocado pelo comentarista aqui, o nosso professor. A vontade aqui, que é o governo do corpo, que está em Adão mesmo, no Jardim do Éden, nele tinha vontade. E Deus, sabendo do governo da vontade do corpo, do ser humano, lhe avisou para não comer daquele fruto, que ele certamente morreria, que era o conhecimento do bem e do mal. Então a vontade está nele, de escolher, de comer, de decidir comer ou não. Não estava em Eva, estava em Adão. Adão tinha o poder de decidir, não Eva. Eva, ela foi submetida a um engano pela serpente e comeu do fruto. Agora, Adão não. Adão decidiu comer segundo a sua vontade. E comeu. Porque ele sabia que não era para comer. Porque a lei foi passada para ele. Então entendemos aqui, segundo esse tópico dessa lição, da fraqueza da vontade. E trazendo para nós nos dias de hoje, todo homem é fraco. Por isso que Jesus vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a nossa vontade é o que impera várias decisões que tomamos. E muitas delas que desagradam muito a Deus. Por isso que lá no capítulo 4, e versículo 8 de 1 Pedro, está escrito assim, acima de tudo, porém tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Significa que a sua vontade que você vai tomar várias decisões, segundo a tua vontade, muitas delas é pecado.
Você vai apresentar esse monte de pecado a Deus. Agora, a imensa graça de Deus, que é dom imerecido, vai cobrir esses pecados. Por quê? Porque você exerceu a maior essência da Bíblia, que é o amor. E o amor triunfa no juízo. E o amor cobrirá multidões de pecados. Que é a perfeição da Bíblia. Porque quem amou primeiro foi Deus. Agora, entendendo aqui a respeito da fraqueza da vontade, está nisso. Né? Na vontade que você tem em todo tempo e sempre escolhendo. Sempre decidindo. Às vezes você exclui pessoas, às vezes você inclui pessoas, faz isso deliberadamente, não entendendo que fazemos parte de um corpo. Estamos ligados um ao outro. Ninguém é maior do que ninguém. E assim, somos nivelados por Deus. E a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, que é a nossa epístola da alegria, no versículo 3, está assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí essa tua fraqueza de vontade que escolhe, determina, forma facção, grupos, exclui pessoas, isso aí tem que sair, porque você tem que agir como Cristo agiu, com humildade. Olha para o seu irmão e considera ele maior que você, maior do que eu. Eu tenho que olhar para o meu irmão e considerar ele maior do que eu, e é mesmo maior do que eu. Isso aí não é um sentimento de hipocrisia, tem que ser um sentimento de conversão. Você tem que converter a sua vontade à vontade de Deus, se alinhar a Deus. Aí você se torna poderoso na presença de Deus. E esse poder caminha contigo. Por isso que a Bíblia vai dizer: esses sinais seguirão os que crerem. E em meu nome vai fazer coisas tremendas sobre essa terra. Se você olhar para o apóstolo Pedro, símbolo depois da conversão de humildade, que o Espírito de Deus caminhava com ele e a sua sombra operava milagres. Mas precisamos entrar pela vontade de Deus, é a nossa vontade alinhada a Deus. Essa fraqueza aqui de vontade, ela precisa, né, ganhar força. Né? E olhe bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, do versículo 15 a seguir, ele dá uma ideia dessa fraqueza. Versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você vê que a sua fraqueza você é fraco, sua vontade é fraca. Você vê lá o bem para fazer e não faz, você é fraco. E quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Agora imagine nós. O versículo 16: ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. A lei mostra para nós o que precisamos melhorar na nossa vontade. A lei traz a realização de uma vontade perfeita segundo a vontade de Deus. É uma lei boa. Agora, o versículo 17: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita dentro de mim. Agora o pecado lá no jardim do Éden, Adão, trouxe essa fraqueza para a vontade, quando ele assumiu o conhecimento do bem e do mal. E o mal aqui passou a imperar sobre a decisão humana, que é a nossa vontade que decide. Então decidir mais para o mal do que para o bem. É o que o apóstolo Paulo está falando. E Deus vai deixar bem claro lá em Deuteronômio. Capítulo 30, versículo 19 de Deuteronômio, Deus diz assim: olha só, sabendo da fraqueza da vontade do outro, precisa de um conselho de Deus para decidir as coisas. Então Deus diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Olha o que Deus coloca e mostra e fala. Agora, aquele que não medita na palavra nunca vai descobrir a vontade de Deus. E o que ele coloca diante dos nossos olhos para que decidimos, usando a nossa vontade, para se decidirmos segundo a tua palavra. Lá em Romanos, versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. No versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Agora a pessoa deixa de se fortalecer, porque ele é fraco, ele precisa se fortalecer, mas a fortaleza aqui é na palavra. A torre forte é o Senhor. O que vigia e não dorme é Deus. E a gente deixa da prática da palavra, diminui a fé, diminui as decisões. A sua vontade passa a ser a da carne e você desalinha o seu corpo totalmente da palavra de Deus. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, está assim:
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra, a fé vem pela palavra anunciada. Você precisa estar presente, ouvindo a palavra, para que a sua vontade se fortaleça em Deus. E esse tópico aqui, fraqueza de vontade, que parte lá de Adão, que ele tinha as suas emoções, os seus pensamentos, as suas escolhas, a sua vontade santa, era santificada. Era só o lado do bem. Aí depois ele trouxe o lado do mal. E quando entra o lado do mal, o mal passa a imperar sobre toda a terra, tanto no homem como na natureza. E a natureza, em Romanos, ainda vai falar que clama a Deus. Clama para uma restauração de Deus. Isso tudo pela vontade do mundo. Segundo tópico da lição. Desejos da escravidão à redenção. Tem 3 subtópicos. O primeiro é a experiência do deserto. O segundo, os desejos na era cristã. E o terceiro, a decisão do homem redimido. A experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a alma. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tornados de ingratidão, lembravam-se da comida do Egito e se deixaram dominar por seus desejos. É importante entender esse tópico com esses subtópicos, né? Desejos, né? Da escravidão à redenção. Todo homem tem desejos, todo ser humano tem desejo, a qual o governo do corpo, que é a vontade, decide por esses desejos para trazer benefício de alegria momentânea ao corpo. São vários desejos que o homem carrega, que é da escravidão do mundo, que é da obra da carne. E o mau governo, que é a vontade, que é o mau governo que governa esse corpo, decide pelos desejos do corpo para satisfazer totalmente esses desejos e a vontade. E o nosso comentarista cita o Êxodo, né? Que está na saída do Egito. E o povo, já logo no começo, de frente ao Mar Vermelho, já vai murmurar contra Deus a respeito de voltar para o Egito, porque não tinha como atravessar o Mar Vermelho. E Deus vai mostrar o seu poder ali, abrindo o Mar Vermelho para que o povo atravesse para o outro lado. E na continuação da peregrinação para o deserto, ali mostra que no Egito, eles tinham saído do Egito, libertado do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles. Então precisava trazer limpeza para o povo, para que eles deixassem o sentimento de escravidão para trás. Para que se purificasse os seus desejos, as suas vontades, a decisão da vontade para o povo. Então Deus agiu no deserto, o povo peregrinou por 40 anos para ser limpo e merecedor de entrar na terra prometida. O processo de Deus para tirar o povo do Egito, que gerou 10 pragas, mas rapidamente depois tirou o povo do Egito e levou eles para seguir o caminho para a terra prometida. Mas dentro do deserto, o processo de tirar o Egito de dentro do povo foi que demorou 40 anos. Isso que aprendemos aqui já. Os desejos tornam o nosso corpo escravo deles, que nem os vícios, o alcoolismo, a parte ilícitas das drogas, remédios. São desejos da qual fica no homem, domina o homem, a qual ele não consegue se libertar. Somente pelo um processo do deserto, a qual Deus leva o homem para que se liberte de todos esses desejos carnais que imperam em nós. Você vê que lá no capítulo 11, e versículo 4 ao 6 de Número, diz assim, ó, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha que
Os desejos que eles tinham das comidas do Egito ainda estavam dentro deles. E já não estavam se satisfazendo mais que do maná que Deus mandava toda manhã. E eles reclamaram a Deus a respeito desses desejos. Em Êxodo, no capítulo 16, versículo 3, disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. Olha que o Egito estão presos nele. A mão poderosa de Deus, que traz autonomia ao povo, livre da escravidão, trazendo ao povo liberdade, agora estão voltando para o deserto, para o Egito, dentro da vontade e do desejo que há no seu corpo. A sua vontade sempre alinhada ao Egito. Versículo 114 do Salmo 106. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Olha aí. O que leva à vontade desalinhada da palavra de Deus e deixar que o desejo impere em seu coração para que a vontade decida a desagradar a Deus. Então a alma acostumada à dependência dos desejos, que alinha a sua vontade totalmente afastada da presença de Deus, que tais as escolhas, desalinhada à palavra, Deus precisa trabalhar essa vontade. Tirar essa experiência do mundo que está dentro de nós, assim como estava no povo no deserto, e ter, quando está no deserto, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque Deus leva todos ao deserto, para aprender com o deserto. Porque nós temos aqui os nossos olhos que tudo cobiça, tudo deseja, através dos nossos olhos, que é a soberba da vida. Aí precisamos aprender com Deus. Agora, o nosso deserto, vai mostrar que as nossas memórias são falsas. O Egito parecia melhor, mas não era. Apegos antigos, as coisas que lá da antiguidade é para você se apegar, que você precisa se libertar, o deserto te ensina. As dependências emocionais, idolatrias internas da qual você tinha, o deserto te liberta. Os impulsos sem governo, porque um corpo que é governado pela vontade, uma vontade corrupta, é um corpo desalinhado da presença de Deus. O deserto vai trazer para nós força para perder esses desejos e trazer para nós não ficar distraídos com certas coisas, mas com os olhos fitos em Deus. Deus lá no deserto vai mostrar ao povo que Ele é Deus, que Ele controla o ritmo. O maná só de dia a dia, nada de estocar, nada de exagerar e nada de excessos. Deus vai moldar a vontade de cada um. Deus mostra que a gente somos eternamente, completamente dependente de Deus. Deus provê tudo o que precisamos, no momento certo e na hora certa, e quando precisa ser imediato, é imediato. Deus está presente para alinhar a nossa vontade, assim como a lição diz aqui, que é a experiência do deserto. Por isso que quando estamos na igreja, testemunhamos as obras e as maravilhas que Deus faz em nós. Ele cura nossas enfermidades, Ele supre as nossas necessidades, Ele dá alegria ao nosso coração, Ele traz paz e paz verdadeira. Essas são as ações de Deus para que nós possamos aprender com Ele, ter experiência, sair da escravidão e entrar pela uma redenção eterna através do seu poder. Segundo subtópico, os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para vencê-lo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo o cristão precisa decidir diariamente entre a sua vontade carnal e a vontade do Espírito. É a guerra travada no ser humano, todos nós. O apóstolo Paulo vai falar desta guerra constante em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 22. Ali mostra essa batalha que batalhamos e confrontamos contra nós mesmos
todos os dias. Aprendemos que carregamos esses desejos, né? Esses desejos, que é o desejo da carne, que está manifesta em nós, aflorada em nós, conhecida porque praticamos, né? Eles não vão ser eliminados da nossa carne. Eles serão transformados. A transformação segundo a palavra e o Espírito Santo, que vai operar em nós para trazer santificação, para que esses desejos sejam transformados e purificados. A palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, assim como o comentarista falou, que Jesus venceu o pecado, porque também sofreu as mesmas afrontas que sofremos, e venceu o pecado. Ele carregou nele o sentimento humano, os desejos humanos, afrontas humanas, as lutas humanos que nós sofremos, e venceu. No alto do Calvário, ele venceu. Ele disse assim: Pai, em tua mão, Pai, tudo está consumado. Em tua mão eu entrego o meu espírito, dando vitória a toda a humanidade. Agora, o Evangelho tem a capacidade de transformar todos os desejos carnais, alinhando os nossos desejos em santificação. Lá no Antigo Testamento, o problema era a idolatria externa. No Novo Testamento, a idolatria interna, manifestada nos nossos desejos. A questão não é desejar ou não desejar, mas qual é a fonte do governo dos meus desejos? Qual é a fonte que está imperando dentro da minha vontade? A vontade aqui é o governo, é o que decide o que vai fazer com o corpo. Você vê que os desejos naturais, bons e legítimos, imposto por Deus, né? Foi Ele que criou esses desejos na criação do homem, da qual Adão experimentou e viveu eles, e depois definhou os desejos, passando a colocar dois caminhos, né? Bem e mal. Mas os desejos alinhados no Jardim do Éden, os desejos bons que Deus colocou em nós, o desejo de amar e de ser amado, o desejo de comer, descansar, trabalhar, né? Desejo da intimidade no casamento, esses desejos não são pecado, eles se tornam problema quando fogem do governo do Espírito Santo. Mas quando estiver alinhado com o Espírito Santo, são os desejos que Deus colocou em nós, que são bons, que o corpo vive por isso, trabalha por isso, é governado pela vontade por isso, os desejos que Deus alinhou ao homem. Agora, quando torna-se desejos a qual vira imoralidade, aí se torna pecado. O apóstolo Paulo vai chamar eles de concupiscência da carne, que é uma impulsividade, cobiça, adultério, avareza, glória humana, paixões desordenadas, termo grego epitomia, desejos intensos, paixões e inclinações fortes, né? A qual o corpo alimenta esses desejos e você pratica, né? Porque já são manifestos em nós, já está em nós, pela prática. Quando recebemos Jesus em nosso coração, essa prática tem que parar. Ela precisa entrar agora por uma prática de santidade, né? Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então você vê que essa desordem dos desejos mal, Deus se afasta do homem. Deus entrega seus próprios desejos. Faz aí aquilo que você deseja. Deus não habita mais em seus corações. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, está assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui o mundo governa. A vontade e os desejos governam o homem, que está totalmente afastado de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívias, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Você vê que os desejos do homem, que está manifesto no homem, são esses desejos, a qual o homem carrega em todo o tempo. Esse tópico, né, que é os desejos na era cristã, são esses, a qual está em nós. Chegou primeiro em nós. Lá em 1 João 2,16, a glória humana, o homem e a sua grandeza, a sua soberba, né? Essas coisas precisam ser santificadas por Deus. Lá em 1:24, é paixões desordenadas, né? Que também precisa ser alinhada à segunda palavra de Deus. Por isso que o problema aqui não é o desejo, é o que você deseja. E isso se torna um problema. Por isso da guerra.
A guerra está aí. Você renunciar a esses desejos que estão na carne e alinhar os seus desejos ao Espírito de Deus. É carne versus Espírito. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Né? Não é o que você quer, é o que Deus manda. É que a vontade de Deus impede em mim e em você. Então aprendemos aqui, na nossa era, na era dos desejos, da era cristã, da vontade de Deus. Agora aqui nós temos Cristo como fiel da balança, para interceder por nós diante de Deus, para vencermos todas essas obras da carne. Terceiro subtópico, a decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado, diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Isso é o resultado da sua nova natureza. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem. Por isso que a Bíblia vai falar, não conformeis com este mundo. Né? Renovação da mente, aprender qual é a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Agora que, segundo esse tópico, né, a decisão, né, do homem redimido. Por isso que a Bíblia fala a respeito do semblante do Espírito Santo. Né, aquele que traz o brilho do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Porque ele vai ter as suas decisões alinhadas à palavra de Deus. Que o homem redimido, ele vai decidir, mas nunca vai deixar de ser afrontado pelos desejos carnais, que são os desejos malignos. Por isso que o apóstolo Pedro vai escrever em sua carta dizendo que Satanás está de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que vai estar lançando setas para que um desejo possa ser influenciado por ele, pela carne. Então, o homem redimido, a guerra é constante, né? O apóstolo Paulo vai dar ali um sentido figurado no capítulo 6 do livro de Efésios, a respeito da armadura do Espírito. Porque a guerra é constante, a batalha vai estar sempre para que a minha autoridade seja em Deus, né? Seja guiada pelo Espírito Santo, sabendo que quem habita em mim é o Espírito de Deus, porque eu fui comprado por um bom preço, fui pago pelo sangue de Cristo no alto do Calvário. E essa compra que foi efetuada na minha alma precisa estar, né, na direção do Espírito de Deus, para que as minhas escolhas, os meus desejos, possam ser de um homem redimido agora pela palavra. Você vê que antes de ser redimido, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 20, porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Você estava afastado de Deus. Fazia e escolhia conforme a minha vontade, né? E era uma vontade inclinada ao pecado, né? Por causa das manifestações que o meu corpo reagia conforme o mundo, conforme os meus desejos carnais atribuídos em relações sexuais e muitas outras coisas, onde o benefício da mentira podia trazer para mim algum benefício, mas era uma degradação total de minha alma, porque a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Então eu andava assim. Agora, quando eu sou redimido, eu começo, né, a sair desses pensamentos. O meu coração era enganoso, é o que está lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 19. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 18, a mente entenebrecida, escura, totalmente corrompida, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Você vê a importância de um homem redimido, para onde ele é, os seus pensamentos, a sua vontade é direcionada. Se você aqui, como esse versículo fala, a dureza do coração, o afastamento de Deus, as escolhas erradas. Agora, um homem que está redimido, não é mais ele que faz, não é mais ele que age, mas é Cristo que faz em nós. Por isso que lá, no capítulo 15 do Evangelho de João, e o versículo 5, mas lá, a última frase do versículo, diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Se é Jesus em nossa vida, as nossas escolhas, ou seja, a nossa vontade, tem que estar direcionada, a sua palavra direcionada a Cristo. Porque você pode desviar a sua vontade de Cristo. Por isso que tem que estar com a armadura. Por isso que tem que estar meditando de dia e de noite na palavra. Por isso que tem que estar plantado como árvore junto ao ribeiro. Para que você tenha, segundo esse tópico aqui, as decisões de um homem aliado à palavra, de um homem redimido, de um homem guiado pelo Espírito Santo.
Em 12:13 de Filipenses, a vontade agora pode se submeter a Deus, deixar Deus, né, agir em nossa vontade. Então aqui o homem redimido tem condições espirituais de decidir a Deus. Ou seja, ouvir a palavra e obedecer a palavra, agindo segundo a vontade de Deus. É interessante que lá em João, no capítulo 16, versículo 13, vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Direção, Espírito Santo. Iluminação, Espírito Santo. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vê que Deus traz clareza para a nossa mente, o nosso entendimento e a nossa vontade. E nos alinha em santidade, para as nossas escolhas ser perfeita e agradável a Deus. Quando ele fala lá que quando nós oferecermos o nosso culto a ele, tem que ser um culto agradável, verdadeiro. Né? Jesus vai dizer aqueles que se aproximam de Deus, tem que adorar em espírito e em verdade. Iluminação de mente pelo Espírito Santo. Isso é o que esse tópico está falando. Decisão do homem redimido. Porque o Espírito Santo convence o coração e convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se você ler João capítulo 16, versículo 8. Aprenda. Tomar decisões. Alinhar a sua vontade. Para ser um homem redimido. Terceiro tópico da lição, o ensino sobre os desejos em Tiago. O primeiro subtópico é atração e engano. E o segundo, abortando o processo. Aqui no primeiro, atração e engano, o apóstolo Tiago escreve em capítulo 1, versículo 14 e 15. Trata-se de desejos carnais, as suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência. No sentido de mais desejo, o apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência, que é escolhas, desejos carnais que está em nós. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Veja que a Bíblia fala bem claro, né? Para fugir da aparência do mal, né? Foge. Não alimenta esse pensamento. Martinho Lutero, lá na Reforma, ele diz assim que nós não podemos impedir que os pássaros voam sobre as nossas cabeças. Mas a gente pode impedir que ele venha e faça um ninho sobre ela. Assim é o pensamento. Você não pode impedir que os pensamentos cheguem à sua cabeça. Mas o que você possa impedir é que esses pensamentos se aninhem na sua mente para produzir coisas da qual vai desagradar totalmente a Deus. Esse tópico, a atração e engano, vem disso. Você é atraído e engodado, assim como está aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Que é um versículo tema aqui para esse subtópico. Diz: cada um é tentado quando atraído e engodado, que é o engano, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Você vê que é um alerta, né? A carta de Tiago aqui é um alerta para a prática do pecado, né? Que o pecado aqui gera morte. É o resultado, né? A concupiscência gera o pecado e o pecado gera morte. Então tem essa sequência. Quando estamos desalinhados com a nossa vontade e com as nossas emoções e desejos, quando está tudo desalinhado, né? Tiago vai explicar que a dinâmica espiritual interna do pecado que está no nosso coração, ele vai mostrar um problema que não começa fora, mas dentro do coração humano. Ele vai olhar, porque o desejo pediu que ele olhasse, ele olhou, desejou, pecou, gerou morte. E quando ela é totalmente desalinhada da vontade de Deus, né? Ela cria uma força interior muito grande. É um processo que você não consegue vencer, você não consegue desistir daquele pensamento ou daquela vontade. Ela é mais forte. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas que é guerra.
Você vê que lá no grego, o apóstolo Paulo vai usar lá no grego uma palavra, eu não sei falar grego, mas é epithumia, que significa anseio, impulso, inclinação forte, olha aí, inclinação distorcida, olha o significado da palavra, da qual o homem carrega, né? Ele não consegue vencer. Porque se ele conseguisse vencer, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Não precisava do sacrifício se você conseguisse vencer tudo isso. Mas como você já está inclinado ao pecado, já está, a força maior do pecado está dentro de você, aí Jesus veio para pagar o preço. Para tirar você. Pagar aquilo que você não tem condição de pagar. E morreu no seu lugar. E morreu no meu lugar. Para agora, nele, em Cristo, no Espírito Santo, inclinar a nossa vontade a Ele, para que essas coisas sejam santificadas e os nossos desejos alinhados a Deus. Isso que a carta de Tiago vai dizer, que os nossos desejos não são neutros, não tem desejo neutro. Ou ele é de um ou ele é de outro, ou ele está na carne ou ele está no Espírito, não é neutro. Ele está em ação, em função da nossa vontade, que entra na parte material que é o nosso corpo. Tiago está falando aqui que são desejos desajustados, que se inclina contra a vontade de Deus. A atração do que está falando aqui nesse tópico é o sentimento que nos puxa para o pecado. Somos atraídos, embodados pelo pecado, pelos nossos desejos e vontade. Tiago vai usar a palavra grega atraído, que é exelko, que vem do mundo da pesca. Como se o desejo interno fosse puxado por uma isca. O inimigo joga seta, joga isca, e você morde a isca e gera o pecado. Agora a Bíblia nos ensina que o coração é puxado para fora do seu lugar de seguro, que é Deus. Segurança está em Deus. Por isso que a atração é o primeiro movimento emocional do desejo. Vamos falar a respeito dessa atração na parte da sexualidade, você entende. Só de falar em sexualidade você já vai entender daquilo que você é atraído. A atração que você sente, pelo aquilo que você vê. E o seu desejo aflora. E a sua vontade cumpre a ação do corpo. De alguma forma isso acontece. Por isso que ali começa, inicia o pecado, depois é consumado, né? Mas o início do deslizamento está lá na atração. Quando tem um homem que não tem força, deixa que o engano o engane, se é enganado, né? Mostra uma ilusão que desvia da vontade, né? A vontade aqui é desviada, né? Você está alinhado com Deus, desalinha totalmente, né? Porque é enganado. E deixa que o inimigo te engane. A Bíblia diz que ele aparece como anjo de luz. Nossa, ele faz milagre. Ele é lindo, brilhoso, luz reluzente. Parece um anjo. Mas não é. É o inimigo de nossas almas. Te engana. Por isso que, para reconhecer quando é Deus e quando não é Deus, o próprio apóstolo Paulo fala, né, a respeito de um evangelho que não é o evangelho que ele pregou, é maldito, é anatema. Então precisa entender, né, a respeito de atração e engano. E você só vai aprender quando você estiver na direção de Deus, né? Tiago apresenta aqui na sua carta um processo muito claro como um ciclo, né, a respeito do pecado. Primeiro é a atração, é o impulso emocional, o desejo se acende, você sente a força dele. Segundo é o engano, a distorção mental. O desejo convence a mente, a pessoa passa a negociar com o pecado. O terceiro é a concepção, a decisão interna, a vontade de aceitar as ideias, que o pecado já foi gerado no coração. É o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, a respeito de Jesus, a respeito da sexualidade, quando ele fala que somente de olhar já cometeu adultério com ela. Quer dizer, já gerou no coração. Você ainda não cumpriu a ação do corpo, mas já foi gerado. O quarto é o nascimento, a ação externa, né? A decisão interna se torna comportamento, né? O seu comportamento passa a agir segundo a vontade que foi determinada para o pecado. O 5 é a morte, o resultado final do pecado. Toda ação pecaminosa rompe a comunhão, mata a sensibilidade e pode destruir a pessoa, gera enfermidades, enfermidades terríveis, que levam o homem à morte também biológica, não somente a espiritual, como também a biológica. E Tiago vai falar também de um ciclo de vida do pecado, desejo, pecado e morte, né? A consciência que gera desejo, que dá luz ao pecado e depois gera morte. Porque isso tudo vai começar nos nossos desejos.
A vontade aqui dá ouvido ao desejo. E o corpo executa o desejo que a vontade decidiu, né? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina que do coração procedem os maus pensamentos, que está em Mateus capítulo 15, versículo 19. Né? Agora, para nos libertarmos de tudo isso, né, a Bíblia nos dá um caminho, né, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que é pender mais para o Espírito do que para a carne. Os desejos da carne estão aqui, conhecidos e manifestos, né, sabemos, praticamos. Agora precisamos andar pelo Espírito, para Deus transformar essa nossa consciência, esses nossos desejos, e passar a andar agora pelo Espírito e não mais cumprir as consciências da carne. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, fala da renovação da mente. Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 5, desejo substituído pela afeição por Cristo, andar por Cristo, olhar por Cristo, cumprir a palavra de Cristo, que é para se libertar de tudo isso. Você nunca vai conseguir matar os seus desejos, mas você pode substituí-lo pelos desejos santos, alinhado pela palavra de Deus, para que você alinhe essa atração e não viva mais em engano, mas viva esclarecido pela palavra de Deus. O segundo subtópico, abortando o processo. Na lição 7 estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática do pecado. Pelo texto de Tiago observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente as nossas decisões. Quando encontra o seu objeto, o alvo ou desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Isso é aquilo que Martim Lutero falou. Você até consegue, né, não deixar que os pensamentos se alinhem à sua mente. Mas quando se transforma em desejos, aí é mais difícil. Porque você vai ser alimentado em todo o tempo por esse desejo. Por isso que Gedeu, o apóstolo Paulo, vai chamar na oração em todo o tempo. Vigiai e orai em todo o tempo. Significa que a dependência de Deus para que esses maus pensamentos, esses slides de pensamento que surgem na sua cabeça, sejam bloqueados. Que não se alimente a sua vontade. Por isso que a oração, o jejum e vigiar tem que ser em constante. A sua vida tem que ser em constante oração. Para que esse processo seja abortado da sua cabeça. Você vê que o apóstolo Tiago, ele mostra como isso funciona. Primeiro, a atração, o desejo aceita. O engano, o desejo ilude a mente. A concepção, a vontade aceita a ideia. O nascimento, a ação se concretiza. Morte, o resultado final. Então você vê que há um processo em tudo isso. Então por isso que no meio desse processo, no começo desse processo, você precisa identificar a ação do inimigo de nossas almas em cima do seu pensamento. Tem que ver se procede de Deus. Se essa ação que você está tendo, esse sentimento, esse desejo, esses pensamentos, procede do trono de Deus. Por isso que precisa colocar a prova. Não aceitar qualquer compromisso da qual você não tem dom. Precisa alinhar tudo à vontade de Deus e deixar que Deus guie esse processo. Porque a alimentação do homem, a carne humana, está exposta. Está sempre à flor da pele, dependendo de como você alimenta. Então esse processo, ele precisa ser abortado na sua cabeça, pedir misericórdia para Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que o processo não chegue na concepção do pecado. Porque em toda a sua volta, a Bíblia diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aí. Olha o que está lá em Hebreus, no capítulo 12, e versículo 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aí, vigiar em todo o tempo para que possamos abortar esse processo da atração, da concepção, do desejo, da vontade, mas vigiar em todo o tempo. Você vê que lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, é derrotada.
ela não entra no céu. A Bíblia diz que carne e sangue não entra no céu, mas precisa ser alinhada pela palavra, precisa trazer um preparo para o corpo, porque a Bíblia diz que não entra, mas seremos transformados num corpo glorioso. Esse corpo glorioso, ele traz a figura do corpo da carnal, mas ele vai ser desfeito no pó da terra. Mas quando ressuscitarmos, ressuscitaremos num corpo glorioso. Por isso que precisamos preparar esse corpo carnal. É o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo aqui precisa ser íntegro, irrepreensível. Aqui significa santificação, segundo a palavra de Deus. Esse tópico, abordando esse processo de perca total, mas ser ganho por Cristo, de corpo, alma e espírito. A nossa cabeça, ela trabalha sobre gatilhos, alguns gatilhos que vai despertar desejos. Certos ambientes que você entra, desperta algum gatilho. Evitar esses gatilhos. Algumas companhias que não têm uma linha, nem acrescenta nada a você, apenas destrói a sua mente. Evita essas companhias. O Espírito Santo vai estar nos alertando em todo tempo a respeito de certas coisas que vêm ao nosso pensamento. Ele vai trabalhar contra esses pensamentos para nos alinhar a uma vontade perfeita, a qual tem que ser a de Deus. Você vê que o Espírito Santo também vai confrontar o engano, que é a mentira. A Bíblia vai deixar bem claro, quem mente é filho do diabo, né, que vive enganando, ou é enganado, né, porque não conhece a Deus, é enganado facinho por palavras que distorcem a palavra de Deus, e você entra por esse caminho. Por isso, precisamos conhecer a Deus, né? Viver em verdade e espírito, para que Deus se alegra da nossa conduta. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, em São Mateus do capítulo 5, versículo 1 ao 12, está falando ali de uma conduta de santidade ao homem que tem aquele sentimento. Ele é mais do que feliz. Ele tem uma felicidade que vem do céu. Que Deus abençoe os irmãos por essa lição. A conclusão dela diz assim: apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dadas por Deus, servem para impulsionar para as tarefas cotidianas, independente da fase da vida. Você, quando está alinhado com a vontade de Deus, você trabalha bem, você come bem, você estuda, você faz as obras que estão impostas sobre você, as suas tarefas, você faz com alegria, porque você está dentro de uma vontade que te dá essa alegria, e você levanta em paz e deita em paz. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por esses momentos aqui estudando a Tua Palavra. Abre a mente de todos que vão ouvir essa palavra, Senhor, e que possa entender muito mais do que foi dito aqui nessa aula. Glorioso Deus, abençoa essa escola bíblica dominical que acontecerá esse final de semana em todo o Brasil e fora do Brasil. Abençoa os professores e os alunos. Senhor Deus, impacta almas para que aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Tragam pessoas para a Tua presença, Senhor. Ó glorioso Deus, faz a obra. Senhor Jesus, assim eu te peço no Teu nome santo, que vive e reina para todos sempre. Amém.